Você já reparou que a gente só percebe que o tempo mudou depois que a chuva começa? Crise é a mesma coisa. Ela não chega com aviso, ela chega devagar. Um preço sobe aqui, outro ali, o dinheiro começa a durar menos. As pessoas ficam mais nervosas. Esse vídeo não é para causar medo, é para conversar. Conversar sobre o que fazer quando as coisas ficam difíceis. Mas primeiro, precisamos entender o que é uma crise de verdade. Quando a gente fala em crise, muita gente imagina o fim do mundo, mas crise não é isso. Crise é quando o que funcionava antes começa a parar de funcionar. O salário já não compra as mesmas coisas, o dinheiro guardado já não dá segurança, o futuro fica confuso. Os governos, assim como pessoas, também gastam mais do que deveriam, e quando falta dinheiro, a solução costuma ser imprimir mais. Só que imprimir dinheiro não cria comida, não cria casa e não cria trabalho, apenas cria papel. Mas, por que o dinheiro perde valor? Imagina que você tem uma pizza e divide ela em 4 pedaços. Agora imagina que você decide dividir a mesma pizza em 8 pedaços. Os pedaços ficaram maiores? Não, cada pedaço ficou menor. Quando você cria dinheiro demais, acontece a mesma coisa. O dinheiro continua existindo, mas vale menos. E quem sente isso primeiro é quem vive do próprio trabalho. Mas já que uma crise afeta o emocional de uma pessoa, precisamos entender o que a crise faz com a cabeça das pessoas. O problema é que a crise não mexe só com o bolso, ela mexe com a cabeça. As pessoas começam a sentir medo, outras fingem que nada está acontecendo. Algumas brigam, outras se fecham, outras gastam mais, como se isso resolvesse. A crise deixa as pessoas confusas, e gente confusa toma decisões ruins. Por isso, a primeira coisa a fazer numa crise não é correr, é respirar. Quando o mar fica agitado, quem se debate demais afunda. Então, a primeira coisa é: não faça nada por desespero. Não entre em coisas que você não entende. Não acredite em promessas fáceis. Segunda coisa, não finja que nada mudou. Quando o tempo muda, a gente troca de roupa. Com a vida é igual. Mas agora eu vou citar alguns passos do que fazer uma crise, da forma mais simplificada possível. Passo 1. Cuidar do básico. Em tempos difíceis, o básico vem primeiro. Comida, casa, tranquilidade. Não é hora de aparência, é hora de estabilidade. Passo 2. Se tornar útil. Em toda crise, quem sabe fazer algo útil sempre encontra um caminho. Quem sabe consertar, ensinar, vender, organizar, cuidar, nunca fica completamente perdido. Ser útil é mais importante do que ser importante. Passo 3. Cuidar do dinheiro com simplicidade. Não colocar tudo no mesmo lugar. Não gastar sem pensar. Não depender de uma única fonte. Não é sobre enriquecer rápido, é sobre atravessar. Passo 4. Cuidar da mente. E é mais importante. Menos notícia, menos comparação e mais silêncio. A cabeça calma enxerga melhor. Até porque toda tempestade passa. Crises já aconteceram antes e vão acontecer de novo. Algumas pessoas se quebram, outras aprendem, outras crescem. A crise não escolhe quem você é, ela mostra. Mas calma, se você ainda não entendeu o que é realmente uma crise ou ainda não sabe o que realmente fazer, eu vou te explicar crise explicada como uma casa. Por exemplo, imagine uma casa onde a família ganha R$2.000 por mês, mas vive como se ganhasse 3. No começo ninguém percebe. Dá para usar o cartão, dá para parcelar, dá para empurrar, mas uma hora a conta chega. Com países acontece a mesma coisa. Eles gastam mais do que arrecadam por muito tempo, e quando não conseguem mais pagar, jogam o problema para frente. Só que esse problema sempre volta. E quando esse problema volta, volta em formato de uma coisa chamada inflação, que agora eu vou te explicar como sacola de mercado. Antigamente, você ia no mercado com R$100 e voltava com 2 sacolas. Hoje, com os mesmos R$100, você volta com uma sacola e olhe lá. Você não ficou mais pobre de um dia para o outro. O dinheiro que encolheu. Inflação é isso. O dinheiro parece o mesmo, mas compra menos. E é aí, nesse momento, que as pessoas mudam. Quando falta dinheiro, a geladeira faz mais barulho, a conversa muda, as pessoas ficam mais impacientes, qualquer coisa vira briga. A crise entra na casa antes de entrar no noticiário. E tem gente que com medo gasta tudo rápido. Tem gente que entra em coisa que não entende porque alguém prometeu saída fácil. E tem gente que fica parada esperando alguém resolver. Crise castiga esses 3 comportamentos. Uma pessoa que sabe consertar algo sempre tem alguém precisando. Quem sabe vender ajuda qualquer negócio a sobreviver. Quem sabe ensinar sempre encontra alguém querendo aprender. Em crise, utilidade vale mais do que currículo. Guarda isso na sua mente. Mas não é porque está acontecendo uma crise que você precisa ficar olhando a televisão o dia inteiro. Se você acorda e passa o dia inteiro vendo notícia ruim, seu corpo entra em alerta e ninguém pensa bem em estado de alerta. Por isso, em crise,
desligar um pouco também é proteção. Mas antes de continuar, eu quero deixar uma coisa bem clara. Crise também cria oportunidades, porque o dinheiro foi criado e agora ele está sendo trocado de mãos. Então esse processo vai fazer com que aconteça a separação dos corajosos e os medrosos. Então a grande questão aqui não é só o que não fazer, mas o que você vai fazer, como você irá se posicionar. Até porque seguir a manada sempre dá ruim. Então você precisa parar e manter a calma. Até porque a crise ela acelera tudo ao redor, mas decisões ruins nascem da pressa. Não faça nada importante com medo ou desespero. Calma é apenas estratégia. Você precisa pensar no básico: comida, moradia e contas essenciais. Corte excessos. Sobreviver vem antes de prosperar. Nesse momento você precisa evitar as dívidas, até porque dívida em crise vira um peso muito grande. Se não é essencial, não financie. Quem entra em crise endividado sofre muito mais. E é nesse momento que você precisa proteger o que você já tem. Não coloque tudo em um único lugar. Não confie cegamente em promessas. O objetivo não é ganhar mais, é perder menos. Se torne útil. Crises eliminam o superfluo e preservam o necessário. Aprenda algo que resolva problemas, ajude pessoas e, o mais importante, gere valor. Mas o principal objetivo desse vídeo não é te ensinar a ficar parado. Não é te ensinar a fazer apenas o simples, mas é te ensinar algo que ninguém está olhando. Mas agora que eu vou te falar a real estratégia. Eu esperei até esse momento desse vídeo para ver quem realmente iria ficar até esse momento, porque são essas pessoas que realmente querem algo a ser feito. Nesse exato momento, no mundo atual que a gente está vivendo agora, uma dica de amigo seria: guarde seu dinheiro, ajunte dinheiro no momento atual. Faça algum tipo de serviço, venda algum tipo de produto, gaste o menos possível e invista no que vai te dar retorno, tanto no curto prazo, quanto a médio prazo, quanto no a longo prazo. Porque se você tiver dinheiro no exato momento que estamos agora, se as coisas piorarem, as coisas provavelmente vão ficar mais baratas. E uma coisa importante que eu tenho observado em toda a crise que aconteceu já no mundo é que a crise ela acontece em fases. Eu vou citar aqui 3 fases que ela acontece e que é muito importante a gente observar esses tópicos, ok? A fase 1 ela acontece antes da crise estourar. Então antes da crise realmente acontecer, o que realmente acontece na economia? A inflação ela cresce, o custo de vida sobe, moedas elas começam a perder valor. Aqui, dinheiro parado perde poder de compra. Então guardar dinheiro por muito tempo nessa fase é ruim, porque ele vai comprando menos. Foi por isso que eu mencionei. Vai colocando o dinheiro para girar e fazer menos, porque a inflação, como ela tá alta, você precisa ter um retorno muito maior do que a inflação que está acontecendo na economia atual. Mas ainda assim, você ter reserva é muito importante, porque você vai estar à frente de todo mundo. E liquidez ela é uma proteção enorme, porque no começo e durante a crise, poucas pessoas vão ter dinheiro no bolso realmente. E tem a fase 2 da crise, que é durante o choque da crise. E nesse momento é quando empresas quebram, pessoas perdem emprego, ativos caem de preço e o medo domina. Mas aqui, nesse momento, o dinheiro vira rei. Por quê? Quem tem dinheiro compra coisas mais baratas, quem não tem é obrigado a vender mal. Então, aqui nesse momento, ter dinheiro guardado é muita vantagem e liquidez salva muito. Então, aqui é nesse momento que você tem que ter dinheiro para comprar as coisas. Para você falar bem assim, eu tenho liquidez no meu bolso, eu tenho dinheiro no bolso e eu vou comprar coisas baratas para mim aumentar o meu patrimônio. Então, aqui nesse momento que é a jogada, que é a pegada. No começo da crise, você observou que as pessoas começaram a ficar estressadas, que a inflação começou a subir, que o custo de vida começou a subir. Só que se você passar por esse momento e conseguir guardar dinheiro, você tá muito bem, porque quando tiver realmente durante o choque da crise, você vai ver que todo mundo vai estar muito, mas muito desesperado. E é nesse momento que o medo domina. E é nesse momento que o dinheiro realmente ele passa e ele é trocado de mãos. E uma coisa que eu tenho observado muito nesses últimos meses e até mesmo nesses últimos anos é que tem muitos bilionários
bilionários e milionários que eles estão vendendo muitas ações, que eles estão vendendo muitas coisas do patrimônio deles para ter dinheiro em caixa. Então eu acredito que quando a crise ter realmente o choque da crise, muitas coisas vão estar muito barato porque o medo vai dominar. Então é nesse momento que vai ter a separação de quem está com medo e quem tem coragem. Então você precisa agir com base naquilo que você tem. E se você tiver dinheiro, se você tiver liquidez para injetar no mercado, você vai conseguir comprar coisas que antes você não estava conseguindo. Então tenha mentalidade agora. Não fica fazendo burrice, não fica fazendo cagada igual todo mundo faz. Guarda seu dinheiro, vai gerando valor, vai aprendendo habilidade, porque quando a crise realmente acontecer, todo mundo vai estar desesperado. Você pode ser um homem útil, você pode estar na frente das pessoas porque você tem dinheiro para comprar e você vai aumentando seu patrimônio. O carro vai estar mais barato, as casas vão estar mais baratas, ações vão estar mais baratas, e é assim nesse momento que você precisa olhar para o futuro. Nesse canal aqui eu já fiz um vídeo falando sobre o Bitcoin, por exemplo, e eu expliquei todo o passo a passo de como o Bitcoin ele funciona. E se você tiver interesse em saber sobre o Bitcoin, tem um vídeo aqui no canal, tá bom? Então entra aí no canal e procura esse vídeo. E uma coisa importante que quando eu tava estudando sobre o Bitcoin, que eu tava fazendo essa comparação durante crise e tudo mais, e o que fazer, eu percebi que o Bitcoin ele é um ativo muito importante em crise, tá bom? Eu dou uma dica para vocês olhar o Bitcoin, tá bom? Então, se vocês têm pouquinho dinheiro, não muito dinheiro, que não vai fazer falta com vocês, dá uma olhada no Bitcoin, dá uma olhada em algumas outras criptomoedas como Ethereum, tem outras também que não tô falando para ninguém comprar nada, estou falando para vocês darem uma olhada, tá bom? Um ativo assim, se for em comparação a ações ou criptomoeda, eu nesse exato momento atual que a gente tá vivendo, eu daria uma olhada em criptomoeda, tá bom? Principalmente no Bitcoin, até porque como a crise vai se estourar e muitas ações vão perder o valor quando estourar realmente, e até mesmo com a dívida que os Estados Unidos estão tendo e a inflação que eles estão tendo no mundo, o dinheiro que está sendo gasto por todos os governos, todo mundo endividado, esse dinheiro que foi criado, ele vai ser passado de mãos. Só que acontece é que esse dinheiro, de fato, ele não entra na microeconomia, mas ele continua na macroeconomia. Então, provavelmente, esse dinheiro ele não vai sair diretamente do mercado financeiro. Então, um mercado aí que eu acho que é muito bom a gente olhar no exato momento agora é criptomoeda, tá bom? Então, dá uma olhada e pensa um pouco sobre criptomoeda. E a fase 3 da crise é depois da crise, porque nesse momento a economia ela se ajusta, os preços estabilizam, as oportunidades elas começam a aparecer, e quem atravessou bem essa crise, sobreviveu, reconstruiu e muitas vezes avançaram, tanto na questão de patrimônio, quanto na questão de mentalidade, quanto na questão de aprendizado, tá bom? E uma coisa muito interessante que a gente pode olhar na crise de 2008, por exemplo, é que no início da crise, os ativos eles despencaram, o dinheiro ele ganhou valor temporariamente porque as pessoas tinham que ter dinheiro. Então, de fato, pessoal, por mais que o dinheiro ele é fiduciário, por mais que o governo ele tenha o poder de imprimir dinheiro, é muito importante que a gente perceba que se as pessoas estão desesperadas por dinheiro, vai ter uma coisa chamada oferta e demanda. Então, se as pessoas estiverem em casa, mas elas estiverem precisando de dinheiro, o dinheiro, por mais que o governo esteja imprimindo mais dinheiro, talvez o dinheiro não perca tanto valor como as pessoas acham que o dinheiro está perdendo. Então, é muito importante que nesse momento também é que se você tem a oportunidade de comprar moedas estrangeiras para se proteger, é muito interessante, tá bom? Então, no momento atual, é interessante que você crie fontes de renda, sei lá, um canal no YouTube, alguma ideia que você quer fazer, vender até mesmo a sua hora, qualquer coisa, sei lá, fazer algum serviço de, sei lá, jardinagem, ser ajudante de pedreiro, ajudar marceneiro. Tem muita gente precisando desses tipos de serviço e hoje em dia tá pagando muito bem. Então, uma coisa também para se olhar. E não somente uma coisa que você vai estar ganhando ali dinheiro, mas talvez seja interessante também você pensar em coisas que dá para você automatizar. Por exemplo, como um canal no YouTube. Então, é muito interessante que no exato momento você consiga criar fontes de renda, tá bom? Até porque, como eu falei, na crise de 2008 os ativos despencaram, mas o dinheiro ganhou valor temporariamente. Mas depois, a impressão de dinheiro causou inflação nos anos seguintes. Então, quem tinha dinheiro no começo se protegeu, porque naquele exato momento as pessoas poderiam se proteger comprando moeda estrangeira, comprando ativos que elas sabiam que ia valorizar através dos estudos delas, e quem ficou só em dinheiro por muitos anos, depois perdeu o poder de compra. Então, você também não precisa ficar obcecado em guardar dinheiro. Você vai juntando dinheiro nas oportunidades, você vai lá e aproveita e compra o que você precisa e compra o que você quer, tá bom? Então, o dinheiro ele tem dois papéis em crise, que é uma, proteção a curto prazo, que ele vai te proteger a curto prazo, e o dois, oportunidade, que são oportunidades em
realmente específicos como eu acabei de falar. Mas o dinheiro ele não é proteção de longo prazo contra a inflação, não tem como você se proteger com dinheiro a longo prazo, porque não tem como você combater a inflação durante tantos anos, tá bom? É importante relembrar isso. E garantia absoluta, o dinheiro nunca vai te dar realmente garantia, principalmente moeda fiduciária, até porque o governo ele tem poder de imprimir dinheiro, então é muito interessante que você tenha ativos alternativos que vai pelo menos dar estabilidade comparada à inflação que está tendo, ou até mesmo ter uma operação, né, de valorização comparada à inflação, ok? Então é muito importante relembrar e frisar isso. Eu realmente espero que esse vídeo ajude você de alguma forma, mesmo se estiver acontecendo uma crise, mesmo se estiver no começo de uma crise, ou mesmo que esteja depois de uma crise. Eu realmente espero que esse vídeo ajude pessoas, tá bom? E atinge pessoas. E a única coisa que eu te peço aqui, cara, é que se você gostou e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aí, cara, se inscreve no canal aí, e se você puder aí também deixar um comentário do que você acha desse vídeo, se você acha que tudo que eu falei aqui faz sentido ou não faz, é muito importante pra mim esse comentário, que eu vou estar entendendo o que eu posso melhorar aqui no conteúdo, e você também pode também, de certa forma, ajudar o raciocínio desse vídeo, passar isso aqui pra frente, e a maioria das pessoas, elas tendem a ler os comentários, como eu leio muitos comentários, em vídeos que eu assisto, e até mesmo em meus canais, quando alguém comenta, tá bom? Então é muito interessante o seu comentário, então deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo, tá bom? Eu realmente espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tá? Muito obrigado por assistir, seu tempo ele realmente vale ouro para mim. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês do outro lado.